Olha ela aí, você precisa ouvir. Preste muita atenção no que ela tem pra lhe dizer. Não é fácil de encontrar uma pessoa assim, sincera de verdade, gente boa pra valer. Doutora Lígia, Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando mais um programa Amiga Lígia, este nosso encontro semanal que eu gosto tanto, porque é aqui, nesse espaço, que a gente mostra as coisas boas da nossa Paraíba. São exemplos de pessoas guerreiras, muitas lutadoras, mas todas elas com muita fé, muita esperança no coração. Aliás, fé e esperança são duas coisas que não podem faltar na nossa vida, não é mesmo? Sem elas, tudo fica mais difícil. Então, vamos cultivar esses dois sentimentos dentro de nós. Eles são essenciais para uma vida de sucesso e amor. Preparamos, assim, um programa hoje cheio de histórias inspiradoras que você vai se emocionar. O programa Amiga Lígia de hoje vai mostrar a história de garra da estudante Edna Lacerda, que vende trufas para realizar sonho de ser professora e fazer intercâmbio. Amiga Lígia também tira as dúvidas de saúde da população. E o advogado José Augusto explica os principais pontos da reforma trabalhista. Não perca! Eu sou Lígia Feliciano e agradeço a sua companhia. Força Jovem. Eu agora estou aqui na casa de Edna, e Edna tem uma história bem interessante. E Edna é estudante de administração, tem um sonho e vai realizar um intercâmbio internacional, e para isso ela virou empresária de trufas. E é uma história muito interessante que você pode se espelhar e pegar a ideia para você também. Edna, obrigada de estar aqui na sua casa, conhecer sua história. E como é que veio essa ideia de fazer intercâmbio internacional, de ser professora e partir para fazer trufas? Obrigada, senhora, por estar aqui comigo. Então, eu sempre quis ser professora porque eu acho lindo isso de você ensinar, você lecionar, mais do que isso, você formar as pessoas. Então, eu acho que isso é maravilhoso, eu acho que é a melhor profissão de todas. E espelhada no meu padrinho, que ele também é professor, ele é professor universitário, hoje ele está fazendo o pós-doutorado em Barcelona, ele vai passar 1 ano lá, e ele sempre investiu nisso, ele sempre investiu na carreira, nos estudos, ele sempre achou muito importante, muito interessante. Se dedicar e investir. Então, como eu sempre gostei de gestão, eu me apaixonei pelo curso, e comecei, e vi que era muito importante no meu curso a internacionalização. É muito importante você conseguir ter uma visão do mundo que vai além do que o seu país pede. Porque você pode trazer coisas novas, você pode fazer coisas novas, você pode ser coisas novas sempre. Então, eu achei os programas de internacionalização da universidade e consegui, dentre eles, o que eu encontrei para o meu curso, ele não tinha bolsa. Você encontrou o intercâmbio, mas não tinha bolsa. Aí você tinha que se custear. De toda maneira, ele conseguia me matricular e manter minha mensalidade, porque a maioria das universidades fora são pagas. Então, como ele conseguia isso, eu fiz, metade eu já tenho. Certo. Se metade eu já tenho, outra metade eu consigo. E de onde veio a ideia de fazer as trufas? Então, eu tenho umas amigas e a minha mãe sempre fizeram doce. Minha mãe cozinha muito bem. E elas me ensinaram como é que fazia, porque só para festinhas em casa, só para comer mesmo. Aí eu lembrei que eu sabia disso, lembrei que tinham me contado e fiz, tá, o material tá na minha casa, eu tenho as forminhas, eu tenho umas embalagens, eu vou começar. Aquele famoso por que não? Por que não, né? Mão na obra. Aí eu comecei e começou a dar certo, comecei a vender na minha sala, na universidade. Aí uma amiga minha entrou também. Ela começou a vender na sala dela, aí o meu namorado ele também entrou, começou a vender no trabalho, e a gente criou um Instagram, criou o Facebook,
E hoje foi crescendo. Já tá uma empresa já, que é Latrufaria. Latruferia. Latruferia. Foi crescendo e a gente conseguiu parceiros, conseguiu associações. Faz quanto tempo já que você começou? 2 anos. Há 2 anos. Então Que a esse gente sonho já vem há começou. 2 anos, né? Isso. Eu sempre quis internacionalizar o curso e comecei a planejar realmente desde o começo desse ano. Então tem quase 1 ano que eu planejo tudo, guardo tudo que eu arrecado. Você guarda para realização do seu sonho, que é ir fazer o intercâmbio lá fora e lá você vai se manter com o lucro que você está tendo agora nas trufas. E hoje você já virou uma empresária, né? Isso. Pelo jeito, é uma empresária, já tem aqui a empresa, já recebe encomendas. E como é que está o negócio? A gente aceita encomendas pelo WhatsApp, pelo Facebook e pelo Instagram. Aí os clientes entram em contato com a gente. Quando a gente começou a perceber que uma pessoa, assim, amigo, família, pedia para uma festinha, que alguém da festinha que recebia o cartão, ligava pra gente, entrava em contato. Na época da Páscoa a gente fez ovos e fez ovos trufados, ovos de colher. E, por incrível que pareça, a gente recebeu várias ligações das pessoas simplesmente agradecendo. Simplesmente que dizendo que estava maravilhoso. Gostou demais. E Então, agora pro Natal também, né? a gente tá com várias caixinhas, vários modelinhos de caixinha pro Natal. Até um presente interessante, né? Isso. Daqui eu tô vendo uma caixinha aqui. Opa! Ela é vermelhinha, que já serve uma lembrança, um amigo secreto, uma coisa. A gente tá com caixinha de Papai Noel, com caixinha escrito Feliz Natal. Aí tem caixinhas de 4, 6, 8, 12. E, assim, tudo isso para poder me levar. Como os meus pais não podem me ajudar, aí a vontade neles não falta. Aí Mas, mostra a sua determinação, né? além de vontade, a gente precisa de outros meios. E eles não têm esses outros meios. Então, ela ter me ensinado isso foi a forma dela de me ajudar. Foi como ela conseguiu me dizer assim, vai em frente que você consegue. Mas você tá de parabéns, viu? Obrigada. Porque não é todo mundo, às vezes a pessoa tem um sonho e acha tudo muito difícil, né? E será que eu vou conseguir? E não parto para a ação. Acho que a ação é determinante para a realização de um projeto, de um sonho, é encarar, não ter obstáculo, não ter vergonha, partir do zero como ela partiu e hoje está aqui. Sendo já uma empresária, quem sabe vai continuar com essa empresa, mesmo com curso, né? Como eu tenho 2 sócios aqui, então dá para ir e conseguir deixar os 2 tomando conta, fazendo e agindo. Certo. E é fácil? Como? Bom, a gente já deixou essas daqui, derreteu o chocolate, colocou na forminha e colocou lá no congelador. A gente precisa só desenformar as casquinhas. E aqui depois vou pegar aqui, você coloca recheio, né? Isso. Dos sabores. Isso. A gente tem certo. mais ou menos 22 sabores. Mas com possibilidade de aumentar. Porque Qual é o que mais vende, o que as pessoas mais gostam? as pessoas adoram paçoca. Paçoca, Por incrível que pareça, adoram paçoca. Mas depende muito do grupo de Certo. clientes que a gente tem. Por exemplo, pra mim, saem mais as que tem Nutella, as que são sabores mais especiais, aí sai mais pra mim. A minha sócia, o que tiver é morango. Eu adoro. E tudo um preço só? Então, se tiver Nutella ou a gente faz caipirinha e caipirosca também. Ou então, for um sabor editado pelo próprio cliente, é preço de sabor especial. Sim. Mas se não, são todas o mesmo preço, as outras. Tá bom. Deixa eu pegar. Bom, eu vou mostrar à senhora como é que a gente faz essas decoraçõezinhas aí. Aí a senhora leva jeito? Quer tentar? Eu não sei se eu já desaprendi. Agora, minha mãe confeitava bolo muito bem. Faça um aí que a gente pode ver se... É só movimentos circulares. Aí a prática, né, vai fazendo. Vamos tentar. Eu, quando era pequena, eu acho que como você via em casa, né, a mãe fazendo, eu via minha mãe fazia bolo maravilhoso. Hoje, eu ainda não sei, mas quem sabe se eu ainda tenho um jeitinho, né? Tem que treinar muito, viu? Vamos treinar, vou botar aqui. Realmente tem que ter uma profissionalização. Mas É questão de prática. todo decoradinho. Mas aí, eu queria que você deixasse agora uma mensagem no nosso programa. O nosso programa tem o intuito de mostrar histórias
de pessoas como você, jovem, que tem um sonho e que para alcançar o sonho não mede dificuldades até alcançá-lo. Diga aí, para as nossas amigas e amigos que estão em casa, qual é a dica? Então, para mim, assim, é o que eu sigo na minha vida. A pessoa que vai estar com você desde o começo até o final da sua vida, enfrentar todas as dificuldades, todas as facilidades, tudo, desde as vitórias e as derrotas, é você. Então, você é a pessoa que você deve investir. Para você cuidar de outra pessoa, para você conseguir servir outra pessoa ou fazer bem a alguém, você precisa estar bem com você. Então, para que medir esforços? Para que você, assim, economizar para cuidar de você? Para que medir forças e tudo para ir além e tentar crescer? Você precisa crescer de todas as maneiras, porque é o que importa, a gente nasceu para isso. Primeiro você cuida de você e depois, estando bem, cuida das outras pessoas, né? Isso, e consegue alcançar patamares assim. Eu nunca imaginei que um dia eu ia fazer um intercâmbio. Eu nunca imaginei que eu ia ter minha própria empresa, que eu ia ir atrás, que eu ia ter, assim, coragem de fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, para mim, é muito, assim, interessante. E foi difícil no começo, foi, mas, assim, quando você vê suas coisas, vê suas vitórias, supera. Ela chega a se emociona. E aqui a história de Edna é uma história real de uma jovem que com coragem, determinação e uma filosofia, né? Uma filosofia importante, que é aprender, investir em conhecimento, investir em você mesmo, você pode fazer muito mais pelas outras pessoas. Então, parabéns, que seu sonho se realize, que Deus lhe abençoe e eu vou ficar aqui na torcida, viu? Quando voltar o intercâmbio, vem aqui para mostrar aos ouvintes a sua história e a concretização do seu sonho, que a gente vai ficar na torcida, tá bom? Obrigada. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, dúvidas de saúde. Amiga Lígia, é possível evitar o câncer de próstata? Oi, Denis, muito boa a sua pergunta, né? Porque estamos no mês de novembro e comemoramos o Novembro Azul, que é o mês da conscientização da prevenção do câncer de próstata. E a melhor forma de prevenir o câncer de próstata é se cuidando, né? Fazendo todos os exames necessários. O homem, a partir dos 45 anos, deve ir ao médico urologista e ele vai passar os exames. O PSA, que é o exame de sangue, vai fazer também o exame clínico com toque e, se precisar, pede uma ultrassonografia, faz toda uma revisão. E já está comprovado também que uma dieta rica em frutas, verduras, legumes, grãos e cereais integrais e com pouca gordura, né? Principalmente de origem animal, diminui o risco de câncer. E outros hábitos saudáveis também são recomendados. Por exemplo, fazer atividade física, manter o peso adequado e diminuir o consumo de álcool e não fumar. Então, se você tem na família um pai, um irmão, um tio que já teve câncer de próstata antes dos 60 anos, você vai ter que aumentar os cuidados, porque aumenta também o risco de se ter a doença 3 a 10 vezes mais comparado àquelas pessoas que não têm parente que tiveram câncer de próstata. Aí essas pessoas vão e fazem mais essa prevenção. Então, Denis, eu espero que essa orientação tenha servido para você e se cuide, né? É sempre bom se prevenir antes do aparecimento de qualquer suspeita. Boa sorte para você. Amiga Lígia, excesso de peso é hereditário? Mário, ainda não é nada comprovado, mas uma pesquisa recente feita pela Universidade de Medicina do Hospital Albert Einstein, nos Estados Unidos, apontou
que quando o pai e a mãe têm obesidade, o risco da criança desenvolver obesidade é de 80%. E quando apenas um, o pai ou a mãe, é obeso, este risco diminui para 40%. E quando nem o pai e nem a mãe são obesos, o risco de ter filhos obesos é de apenas 10%. Agora, existem vários outros fatores que são decisivos para evitar a obesidade, como, por exemplo, praticar exercícios físicos, os hábitos alimentares. Os filhos, até certa fase, eles costumam seguir o exemplo de seus pais, seja no comportamento, na fala e inclusive na alimentação. A criança dificilmente conseguirá manter uma alimentação correta se dentro de casa seus pais só comerem frituras, gorduras, muito doce, muito refrigerante, e fazer com que toda a família invista em hábitos alimentares saudáveis é determinante na luta contra a obesidade. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. A seguir, opinião. E na semana passada, eu tive a oportunidade de ir a Nova York, nos Estados Unidos, numa missão na ONU, na Organização das Nações Unidas. E lá conversei com os organizadores da campanha Vidas Negras, lançada pela ONU e que abrange todos os países, principalmente os países onde houveram a escravidão. E aqui para o Brasil chama a atenção para a relação entre racismo e violência aqui no país, porque a cada 23 minutos um negro é morto no Brasil. Já imaginou que tamanho de tragédia? E o Brasil é o segundo país do mundo que tem maior população negra e também é um dos mais violentos. E nesta segunda-feira nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. E aí nós temos sim que tratar desse assunto abertamente. É preciso encarar essa realidade e saber que essa luta por igualdade é uma luta de todos nós. E eu fico assim, admiro todos aqueles, os movimentos negros e todos aqueles que pelo país estão cada vez mais engajados na busca pelos seus direitos. O negro, ele deve ser protagonista da sua história. Por isso é tão importante promover a igualdade racial em todo o país e combater todas as formas de discriminação, de racismo e de violência. Não podemos parar. Temos que a cada dia, não só no Dia da Consciência Negra, mas todos os dias, lutar por igualdade entre os nossos povos. Estamos apresentando o programa Amiga Lígia, com Lígia Feliciano. Entrevista com Lígia. E há uma semana, exatamente a partir do dia 11 de novembro, as leis trabalhistas brasileiras mudaram. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. José Augusto, que vai aqui tirar dúvidas sobre o que vai valer daqui para frente. Nós não vamos entrar em detalhe sobre minha opinião política, se essa lei foi boa, se foi ruim, isso vai ficar para outra oportunidade. Eu vou dar minha opinião sobre essa lei. Hoje, a gente apenas vai tirar a sua dúvida. E daqui para frente, o que é que pode e o que não pode? Então, doutor José Augusto, eu queria agradecer a oportunidade de vir aqui no seu escritório conversar para esclarecer a população. O que é que muda a partir de agora com essa lei? Doutora Lígia, é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores, com seus ouvintes. Olha, mudou muita coisa, mas de início eu já vou avisando que muita gente se fez um alarme muito grande achando que todos os direitos trabalhistas iam ser retirados e não é bem assim. O trabalhador continua tendo direito a férias,
a 13º, ao recolhimento mensal do FGTS. Se trabalhar além das 8 horas diárias ou 44 horas semanais, continuará recebendo horas extras. Mas, por exemplo, em relação às férias, só poderia haver o fracionamento em até no máximo 2 períodos, em que um deles teria que ser no mínimo 10 dias. Agora é possível fracionar as férias em até 3 períodos, desde que um deles tenha pelo menos 14 dias e que nenhum dos outros dois tenha menos de 5 dias. Isso, Certo? de acordo, negocia o patrão Aí com o vai ser uma empregado. questão, uma tratativa entre o empregado e o empregador para Mas decidir o os direito dias. é o mesmo, uns 30%. Continua recebendo um cima terço a mais a ser pago antes do gozo de cada um desses períodos de férias. Só que mudou, então, com relação às férias, continua o mesmo. Só que, no lugar de 2 vezes, pode dividir por 3, não é isso? Desde que uma tenha até 14 dias. Tenha pelo menos 14 dias e o menor dos períodos tenha pelo menos 5 dias. E para a mulher, a licença maternidade tirou algum direito da mulher? Não, a licença maternidade ela permanece. A empregada gestante, a partir do momento que tiver ganhar um neném, ela vai ter 120 dias, podendo chegar até 180, se a empresa tiver aquele acordo com a Previdência, que aí ela recebe alguns benefícios da Previdência e concede os 6 meses de licença. O que mudou, e aí muita gente tem criticado, é que antes a empregada gestante não poderia de forma alguma submeter a trabalho em condições insalubres ou perigosas. Agora, se o médico atestar que aquele trabalho, mesmo em condições insalubres ou perigosas, não vai trazer nenhum prejuízo para a gestante, nem para o bebê, ela poderá trabalhar nessas condições. E uma grande dúvida é que agora, como se diz, o que é acordado está acima das leis, do legislado. Como é que na prática funciona isso? Olha, foi outra inovação dessa reforma. A gente instituiu, o nosso Congresso instituiu o poder maior do negociado sobre o legislado, ou seja, as negociações individuais e coletivas, elas agora vão ter uma força maior. A gente vai ter um incentivo maior às negociações individuais e coletivas, obviamente, desde que não sejam para suprimir os direitos elementares, como o recebimento de salário, como o gozo de férias, o recebimento do 13º, FGTS. Essas situações não podem ser objeto de negociação. Mas, no geral, a gente agora pode ter sim uma negociação. Por exemplo, você agora pode negociar com o seu patrão para trabalhar, digamos, 8 horas e 45 minutos de segunda a sexta e não trabalhar o sábado. Certo. Isso não geraria hora extra, ainda que você esteja trabalhando mais de 8 horas por dia em 5 dias da semana. Mas o que a gente vê é que essa negociação do empregado com o empregador não é difícil, né? Porque, no caso, o empregador vai dizer quantas horas ele quer e só vai aceitar se o empregado se submeter àquilo. Realmente é difícil negociar quando você precisa do emprego. É verdade, isso aí é verdade. O termo negociação pressupõe que ambas as partes vão ceder em algum aspecto. Mas a gente tem que ser realista, né? Na realidade da relação de emprego, a parte mais forte é o empregador. E aí o empregado fica, em tese, sujeito às vontades do empregador. Mas aí cabe aos empregados buscarem fortalecer seus sindicatos para tentarem essa negociação via sindicato. Então não tem uma jornada limite de trabalho. Se o empregador quiser que ele trabalhe 12 horas, por exemplo, pode, se for negociado? A reforma também regulamentou a jornada 12 por 36, certo? Mas aí a gente tem alguns limites, porque também não podemos ter jornadas extenuantes, tá? O descanso continua sendo um direito básico do trabalhador. Então, assim, você estender a jornada 12 por 36 já é uma exceção. A jornada normal de 8 horas se admite que seja estendida por até mais 2 horas, podendo, excepcionalmente, demonstrada a necessidade e a urgência, ultrapassar as 10 horas por dia, certo? Vamos dizer, uma empresa, sei lá, caiu uma barragem, alguma coisa desse tipo, e aí precisa concluir aquilo, você não vai parar, não, trabalhei já 10 horas, vou parar e deixo o serviço aí. Não. Aí numa situação dessa você pode continuar. O intervalo do almoço, porque tem gente que tem dúvida, diz, não, agora o intervalo do almoço pode ser só 30 minutos, como é essa questão? Se houver uma negociação também, pode ser reduzido para 30 minutos, e aí os 30 minutos você sairia mais cedo no final da jornada.
Você reduz seu intervalo de almoço para 30 minutos e ao final da jornada você sai 30 minutos mais cedo. Essa nova lei atinge só daqui para frente ou os contratos anteriores também podem ser modificados de acordo com a lei? Não, ela atinge todos os contratos de trabalho vigentes. Inclusive, o presidente Michel Temer, ele editou uma medida provisória em que um dos artigos da medida provisória diz expressamente isso, que a reforma aplica-se a todos os contratos de trabalho em vigor. Então, só não vai se aplicar aos contratos de trabalho que já haviam sido extintos antes do dia 11 de novembro. Ah, certo. Mas estando em vigor, Isso. vale então, tudo. se a empresa, por exemplo, tinha uma homologação marcada para o dia 13 de novembro, que foi segunda-feira agora, a reforma trabalhista já estava em vigor. Mas se esse contrato de trabalho se encerrou até o dia 10 de novembro, sexta-feira desta semana a outra, aí a rescisão tem que ser feita nos moldes da legislação anterior. E sobre o trabalho intermitente? Outra grande inovação foi a regulamentação do trabalho intermitente. Então, é possível agora você contratar um trabalhador para trabalhar apenas sexta, sábado e domingo, por exemplo. Né? A gente, no ramo de bares, restaurantes, hotéis, às vezes tem muita necessidade de pessoas para trabalho a partir da quinta ou a partir da sexta, sem a mínima necessidade durante os demais dias da semana. Mas isso não havia uma regulamentação correta, e aí muitas vezes o pessoal era contratado para um regime normal e depois ficava aquela discussão, porque os dias iniciais da semana teriam ou não sido válidos como compensação de jornada. Outros eram contratados recebendo apenas a diária, e aí sem registro em carteira. E agora não, é possível fazer o registro em carteira do trabalho intermitente, delimitando quais seriam as horas de trabalho de cada semana. Inclusive, se o trabalho for por curtos períodos, você já coloca no pagamento a fração equivalente do FGTS, do 13º das férias. Em cima do salário mínimo, né? Então, em termos, você pode até assinar a carteira com um valor menor do que o salário mínimo. Se ele trabalha, por exemplo, só um dia, uma diária, vai tirar uma folga por semana, ele vai ganhar proporcionalmente aquele dia. Vai ganhar o salário proporcional, pode ser. E todos os direitos, FGTS, férias, tudo proporcional ao valor do salário ajustado. Isso pode hoje. Pode. E na sua opinião, o senhor acha que melhorou ou piorou para o povo brasileiro? Olha, eu acho que a reforma ela era necessária. Talvez não da forma como tenha sido feito. Eu acho que era necessário um estudo melhor, um debate maior com a sociedade. Mas, infelizmente, ela está aí, é a realidade, temos que trabalhar com ela. Ainda serão muitas discussões nos tribunais, o TST e o STF ainda vão se pronunciar sobre a reforma, porque certamente teremos muitas ações diretas de inconstitucionalidade. Mas, no geral, eu diria que ela não foi boa para o trabalhador, mas também não foi tão ruim quanto estão tentando transparecer. Certo. Eu queria, então, agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que tirou a dúvida de muita gente que, a partir de agora, sabe dessa nova legislação e que esclareceu muito. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço a senhora pelo convite e estou sempre à disposição, sempre que precisar. E a gente termina aqui o programa Amiga Lígia desta semana. Que Deus abençoe todos nós e que o amor sempre invada a nossa vida, a nossa casa. E tenham todos um ótimo fim de semana, junto com toda a sua família, com os amigos. E você sabe, né, que você também pode nos ajudar a fazer o programa Amiga Lígia. Basta entrar em contato com minhas redes sociais e contar a sua história, sugerir alguma entrevista ou até um conselho médico. Anote os endereços. Facebook, Lígia Feliciano PB. Instagram, @Lígia Feliciano PB. YouTube, Lígia Feliciano. E até o próximo programa com a informação que pode ajudar você a viver melhor. Olha ela aí, você precisa ouvir, preste muita atenção no que ela tem pra lhe dizer. Não é fácil de encontrar uma pessoa assim, sincera de verdade, gente boa pra valer. Doutora Lígia, Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba. Lígia, amiga Lígia, uma amiga de verdade da nossa Paraíba.